Gilmar. Indaga se o ministro Gilmar está demorando. Só tem 7. Esperar o ministro Gilmar. Ministro Carlos Brito, Vossa Excelência está com pedido de vista no habeas corpus 85.894, paciente Odete Duarte Tabosa e coator Superior Tribunal de Justiça. Com a palavra, o eminente ministro Carlos Brito, relator desse processo, o ministro Gilmar Mendes. A última decisão, após o voto do senhor ministro Gilmar Mendes, que concedia a ordem, no que foi acompanhado pelos senhores ministros Eros Grau, César Peluso e Marco Aurélio, e dos votos dos senhores ministros Joaquim Barbosa, Carlos Veloso e Celso de Mello, indeferindo a ordem, pediu vista dos autos o senhor ministro Carlos Brito. Senhora presidente, no presente habeas corpus, cuja relatoria coube ao ministro Gilmar Mendes, o que se busca é substituir a pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos. Isto a propósito da condenação da paciente como incursa no crime de tráfico de entorpecentes. O que se colhe dos autos é que a ré, pessoa idosa, 68 anos, foi condenada a pena de 3 anos de reclusão em regime integralmente fechado, pela prática do crime previsto no artigo 12 da Lei 6368, de 76. Daí o indeferimento do pedido de substituição da reprimenda nas instâncias ordinárias, ao fundamento de ser ele inaplicável aos crimes hediondos e, no caso, ao crime de tráfico de entorpecentes. Deu-se que, na sessão de 30 de novembro, após o voto do relator, que diferia a ordem, abriu divergência o ministro Joaquim Barbosa, no que foi acompanhado pelos ministros Carlos Veloso e Celso de Mello, sendo que os ministros Eros Grau, César Peluso e Marco Aurélio acompanharam o relator. Ato contínuo foi concedida a liminar para que a paciente aguardasse em liberdade o julgamento do mérito deste habeas corpus, decisão que se tomou por maioria de votos. Naquela oportunidade, consignei que, mesmo havendo coincidência entre o meu voto na primeira turma, HC 84928, e o voto do relator deste processo, a matéria suscitou em mim uma certa, digamos, inquietação mental, o que me permitiu chegar, por efeito de reexame, à conclusão de que não há mesmo óbice a substituição de penas privativas de liberdade por outras restritivas de direitos nos casos de crimes hediondos e de tráfico de drogas. Isso porque, bem o disse o eminente relator, o momento da definição da espécie de pena aplicável é antecedente àquele da estipulação do modo pelo qual se dará o respectivo cumprimento. Leia-se. Somente após fixada a espécie de pena, se privativa de liberdade ou restritiva de direitos, é que se pode cogitar do regime de seu cumprimento. A substituição da pena deve preceder a incidência do regime de seu cumprimento, não havendo que se cogitar da aplicação da Lei 8072, como óbice ao pedido de substituição. Fecho aspas e digo, senhora presidente, esse raciocínio homenageia, sobretudo, o princípio da individualização da pena, naquela tessitura que se dá em 2 momentos, no momento judicial da fixação e no instante administrativo da execução da reprimenda. Outros chamam momento executório. Não foi por outro motivo que acompanhei o ministro César Peluso, no julgamento do HC 84928, ocasião em que o ministro pertence ressaltou a viragem na jurisprudência do tribunal, já agora na linha do voto que fora vencido no HC 80010, ministro Otávio Galotti. Disse ler, aspas, entendo que há na individualização da pena momentos distintos. A substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos se faz na sentença. É o momento judicial da individualização da pena. Outro, inteiramente inconfundível, a meu ver, data vênia, é o problema da progressão ou não da execução da pena.
Senhora Presidente, neste rumo de ideias também se posicionam Luiz Regis Prado, Francisco de Assis Toledo. Eu faço citações e digo mais. Este plenário já decidiu pela inconstitucionalidade do parágrafo 1º do artigo 2º da Lei 80/72, HC 82.959, pelo qual se sustentava a impossibilidade de aplicação do regime de substituição das penas aos delitos hediondos e de tráfico de entorpecentes. Razão por que, mesmo o ministro Joaquim Barbosa, que inaugurou a divergência no presente julgamento, passou a conceder medidas liminares em casos que tais. Senhora Presidente, por tudo quanto posto, sem mais delongas, eu acompanho o relator para deferir o habeas corpus, no reconhecimento de que é juridicamente possível, sim, substituir pena privativa de liberdade por outras restritivas de direitos, mesmo nos julgamentos dos crimes que venho citando. E faço isso com a ressalva de que a gravidade do crime e a suficiência da pena restritiva de direito hão de ser apreciadas em concreto pelo juiz sentenciante. Então, eu acompanho o relator. Falta votar ainda o ministro Sepúlveda Pertence e eu mesma. Ministro Pertence, o voto de Vossa Excelência. Eu peço, Vênia, a dissidência para acompanhar o eminente relator. O caso hoje é residual, pelo que sei. Recente lei editada proíbe expressamente a substituição. Mas, na legislação então vigente, que rege o caso, entendo efetivamente que não havia essa vedação. Defiro a ordem. Bem, eu peço, Vênia, eminente relator, e aos que o acompanharam, para, na esteira do voto do ministro Celso de Mello, especialmente dos precedentes citados por Sua Excelência, no seu brilhante voto, indeferir a ordem. Proclamo o resultado. O tribunal, por maioria, concedeu a ordem nos termos do voto do relator, vencidos os ministros Joaquim Barbosa, Carlos Veloso, Celso de Mello e a presidente. Mesmo relator? Não. Pois não. Ministro Sepúlveda Pertence, Vossa Excelência é relator do recurso extraordinário 476-279, recorrente à União e recorrido Jovita Santos Chaves e outros. Neste caso, a primeira turma remeteu esse feito ao exame do plenário. Senhor presidente, cuida-se na origem de ação movida por servidoras públicas aposentadas no intuito de ver-lhes estendida a gratificação de desempenho de atividade técnico-administrativa, GEDATA, instituída pela Lei 10.404 de 2002, no seu valor máximo, correspondente a 100 pontos, uma vez que o deferimento da referida gratificação no patamar mínimo de 10 pontos seria medida extremamente discriminatória. Invoca-se a Lei 10.404 e os artigos 5º, 1 e 40, parágrafo 8º, na redação da Emenda Constitucional 20 de 98 da Constituição Federal. A União apresentou contestação que sustenta em síntese a natureza pro labore faciendo da GEDATA. Sentença de primeiro grau julgou procedente pedido e condenou a União a estender às autoras da GEDATA no valor correspondente a 50 pontos em relação aos servidores alcançados pelo artigo 1º da Lei 10.404. A União interpôs recurso à turma recursal, no qual, além de sustentar a incompetência do juizado especial para apreciar a matéria, reafirma que a concessão da GEDATA está condicionada ao efetivo desempenho das funções do cargo. As autoras também interpuseram recurso para a turma recursal em que pleiteiam a concessão da GEDATA na pontuação máxima.
Julgamento proferido pela turma recursal dos juizados especiais federais do Distrito Federal nos termos da emenda que segue. A impossibilidade de os juizados conhecerem das ações que cuidam de direitos individuais homogêneos não se verifica na espécie, eis que não se trata de ação coletiva, e sim de ação individual, cujos titulares dos eventuais direitos subjetivos estão ligados por uma mesma relação jurídica básica. Entendimento simulado no âmbito dessa turma recursal, enunciado 16, de que a GEDATA, instituída pela Lei 10.404, é devida aos servidores públicos civis aposentados no valor correspondente a 50 pontos da gratificação paga aos servidores alcançados pelo artigo 1º do referido ato normativo. Revela-se justa a aplicação da regra de transição prevista no artigo 7º da Lei 10.404 para o cálculo da GEDATA, ao menos por hora, a situação da parte autora, sobretudo em face da falta de razoabilidade do legislador, ao determinar aos aposentados o recebimento da referida gratificação na pontuação mínima, artigo 5º 2, sem que se possa oferir sua produtividade, bem como pelo afastamento da situação individual, que, aliás, não chegou a ser medida, até porque a vantagem não existia quando trabalhava o aposentado. A pretensão da recebimento da GEDATA no seu montante máximo, sem, todavia, levar em consideração o fato de quantos servidores da ativa têm, em tese, a possibilidade de oferir a referida gratificação em sua integralidade, não encontra amparo no artigo 40, parágrafo 8º da Constituição, que disciplina o tratamento isonômico a ser dispensado entre servidores da ativa e aposentados. Ao legitimar sua postulação na possibilidade de todos os servidores da ativa receberem 100% da GEDATA, busca a parte autora igualar situações distintas, exorbitando o princípio da isonomia consagrado constitucionalmente. Com a publicação da medida provisória 198, de 15 de setembro de 2004, convertida na Lei 10.971, que fixou o percentual da GEDATA em 60 pontos, deve-se adequar ao enunciado 16 desta turma recursal. Sentença reformada em parte, para fixar a GEDATA em 60 pontos, acórdão lavrado e tal. Recurso da União improvido, recurso dos autores provido em parte, etc. Opostos embargos de declaração foram rejeitados, daí a interposição do RE, letras A e B, pela União, com pedido liminar, nos termos do artigo 15 da Lei 10.259. Alega a recorrente violação dos artigos 2º, 5º 2, 37 caput, 40 parágrafo 8º, conforme emenda constitucional 20, 61 parágrafo 1º 2, A e B, e 63.1 da Constituição Federal. Afirma que houve declaração de inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 5º da Lei 10.404, que dispõe sobre o valor da GEDATA a ser concedido aos inativos. É o relator. Pela recorrente, União, fará uso da palavra a doutora Grace Maria Fernandes Mendonça, advogada-geral adjunta. Excelentíssima senhora ministra Ellen Grace, presidente dessa Egrégia Corte, excelentíssimos senhores ministros, excelentíssimo senhor vice-procurador-geral da República. A União vem esclarecer alguns pontos, rapidamente, acerca do direito, do suposto direito invocado pelos recorridos em relação à GEDATA. Para a correta compreensão de toda a matéria, é fundamental que nós façamos um pequeno exame de todo o contexto normativo em que se insere a gratificação de desempenho de atividade técnica administrativa. A GEDATA, ela foi criada, como bem relatado pelo ministro Sepúlveda Pertence, ela foi criada pela Lei 10.404, em janeiro de 2002, e foi criada, já em seu artigo 1º, estabelecendo que seria devida de acordo com o desempenho dos servidores, desempenho profissional, tendo como parâmetro tanto a atividade institucional como a atividade individual dos servidores, ou mesmo de produção. É o que diz o artigo 1º caput da 10.404. No artigo 5º, parágrafo único, a legislação estabeleceu a pontuação de 10 para os servidores inativos e estabeleceu para os ativos uma pontuação variável de 10 a 100 pontos, a depender, obviamente, da referida avaliação. O artigo 7º do mesmo diploma veio estabelecer pontuação de 50 àqueles servidores cedidos ou cedidos aos estados ou colocados à disposição.
Então, são situações distintas para servidores inseridos, qualificados em situações distintas. Servidores ativos de 10 a 100 pontos, inativos 10 pontos, cedidos ou colocados à disposição 50 pontos. O artigo 6º ainda, é importante só fazer uma referência, ele traz uma regrinha de transição em que estabelece a pontuação de 37,5 pontos para aqueles servidores ativos, efetivos, ou ocupantes de função comissionada, até que sobrevenha a regulamentação em ato do Poder Executivo dos critérios a serem seguidos com relação à realização da referida avaliação. Bom, na sequência, sobreveio, então, a medida provisória 198, no ano de 2004, 2 anos, portanto, da 10.404, em que se estabeleceu ali 60 pontos aos servidores ativos e 30 pontos aos servidores inativos. Então, os servidores inativos que antes teriam direito ao recebimento de 10 pontos, passaram a receber, por força da 198, convertida na 10.971, passaram a receber 30 pontos. E, por último, ainda no finalzinho do ano passado, a Lei 11.357, ela extinguiu a GEDATA e a substituiu por uma outra gratificação de desempenho de atividade técnica administrativa e de suporte, com novos critérios, abrangendo, inclusive, um número maior de servidores. É importante destacar, então, que, nesse caso específico, toda a questão foi tratada sob a égide da 10.404 e, na partezinha já final, uma extensão que foi feita com relação ao que foi disposto na medida provisória 198, convertida na 10.971, quando, então, se estendeu, chegou até 60 pontos em benefício dos servidores inativos. O que eles sustentam, então? Sustentam os servidores que teriam direito ao percentual máximo, o percentual que a lei conferiu aos servidores ativos, por força, segundo alegam, de uma suposta ofensa ao parágrafo 8º, do artigo 40 da Constituição Federal, com a redação anterior à emenda constitucional número 41. A União sustenta, a turma recursal do Juizado Especial entendeu, no julgado, que ali seria a hipótese de aplicação não dos 10 pontos, conforme o parágrafo único do artigo 5º estabelecia da 10.404. Afastou, então, a aplicação do parágrafo único do artigo 5º e aplicou analogicamente o artigo 7º, trazendo para a regência dos servidores inativos aquela disposição que a lei determinou a aplicação aos servidores cedidos ou colocados à disposição, portanto, conferindo-lhes 50 pontos. No segundo julgamento, já, em sede de embargos, aplicando-se já a legislação nova, conferiu-se os 60 pontos, também fazendo a mesma aplicação analógica. O que a União sustenta? Que, ao afastar a incidência do parágrafo único do artigo 5º da 10.404, ou seja, a pontuação de 10 aos servidores inativos, o acórdão acabou por violar a Constituição Federal em vários princípios, principalmente no princípio da igualdade, da isonomia, na medida em que a sua substância admite, sim, o tratamento desigual àqueles servidores que estão em situação diferenciada. Não feriria também o princípio da razoabilidade, que também foi fundamento do acórdão, na medida em que há, sim, um padrão razoável, principalmente considerando que essa gratificação ela vai ser devida de acordo com o efetivo desempenho, uma aferição do desempenho das atividades por parte dos servidores em atividade. E sustenta ainda que, principalmente por força da natureza dessa atividade, que é exatamente pro labore faciendo, sustenta, então, que não seria a hipótese de se estender na pontuação máxima, que é a pretensão dos autores, e nem tampouco nos 50 ou 60 pontos, que foi o entendimento dado pela turma recursal. Inclusive, esse entendimento da turma recursal está consolidado no enunciado número 16 da turma. Bom, a respeito desse tema, dessa natureza com relação da gratificação, a segunda turma dessa egrégia corte, no processo de relatoria do ministro César Peluso, já entendeu que não seria hipótese de se estender aos servidores inativos a GEDATA, na pontuação pretendida. Eu vou me permitir rapidamente fazer uma leitura breve da ementa. Na parte que interessa, diz,
GEDATA, gratificação de desempenho de atividade técnico-administrativa, GEDATA, Lei 10.404 de 2002, gratificação pro labore faciendo, vantagem condicionada à efetividade do desempenho das funções do cargo, não extensão ao servidor inativo, agravo regimental não provido. E, ainda para reforçar um pouco mais, somando-se a esse argumento, é importante destacar que o princípio da isonomia ele seria, sim, violado se nós dessemos o tratamento igualitário àqueles servidores que estão em situação diferenciada, porque não haveria como aferir a eventual produtividade dos servidores inativos. E é fato incontestável que a gratificação que foi conferida, o fundamento dela é exatamente o desempenho no âmbito da administração pública. Por óbvio que ela foi estabelecida até como forma de se motivar o aprimoramento, a qualificação, o desempenho das atividades, o que, inclusive, vai estar em consonância com o princípio da eficiência que deve reger os atos da administração pública. Bom, só fechando rapidamente, é importante só destacar que, se a legislação estabelece que a pontuação, os servidores ativos, eles receberiam ou fariam jus à gratificação de 10 a 100 pontos, de acordo com a avaliação, ou seja, o recebimento efetivo da vantagem estaria condicionado a um êxito com relação a essas avaliações, não seria coerente com a Constituição Federal que os servidores inativos recebessem a pontuação independentemente de qualquer condicionamento ou de qualquer avaliação ou de qualquer critério. Gostaria só de destacar, por fim, a questão do artigo 6º dessa 10.404, que trata dessa regra de transição, que diz que até que sobrevenha a regulamentação em ato do Poder Executivo com relação ao estabelecimento de critérios para a realização da gratificação, lá se estabeleceu que até 31 de maio, ou até que viesse a regulamentação, que os servidores fariam jus a 37,5 pontos, os servidores ativos e ocupantes de função comissionada. Também não seria o caso de se aplicar aos inativos esse percentual, na medida em que veio, sim, um decreto regulamentando os critérios dessa gratificação de desempenho, tanto sob o ponto de vista institucional como sob o ponto de vista individual, e isso veio ainda em maio de 2002, quando, então, os servidores ativos se submeteram a esses critérios estabelecidos através do decreto. É importante destacar ainda que o entendimento do acórdão recorrido, ele acaba também por violar o entendimento já simulado nessa egrégia corte, no sentido de que não compete ao Poder Judiciário, por óbvio, sob pena até de violação ao princípio da separação dos poderes, conceder aumento de remuneração a pretexto da aplicação do princípio da isonomia. Com essas breves considerações, a União espera que o recurso extraordinário seja provido, afastando-se a pretensão dos recorridos. Muito obrigada. Agradeço a Vossa Excelência. A palavra com o relator. Senhora Presidente, este RE foi afetado pela primeira turma à decisão do plenário, à vista da notícia de que, assim também resolvera a segunda turma, por proposta do eminente ministro Gilmar Mendes, relator do RE 476-390, que versa idêntica questão. A gratificação do desempenho de atividade técnica administrativa GEDATA foi instituída pela Lei 10.404 de 2002, que dispõe no que interessa. Artigo 2º. A gratificação instituída no artigo 1º terá como limites: 1. Máximo de 100 pontos por servidor. 2. Mínimo de 10 pontos por servidor, correspondendo cada ponto ao valor estabelecido no anexo. Parágrafo 1º. O limite global da pontuação mensal por nível de que dispõe cada órgão ou entidade para ser atribuído aos servidores corresponderá a 75 vezes o número de servidores ativos por nível, que faz jus à GEDATA em exercício no órgão ou entidade. A linguagem não é digna da Academia Sergipana de Letras, mas é. Artigo 2º. A distribuição dos pontos e a pontuação atribuída a cada servidor observarão o desempenho institucional e individual. Parágrafo 3º. A avaliação do desempenho institucional visa aferir o desempenho coletivo no alcance dos objetivos organizacionais,
podendo considerar projetos e atividades prioritárias e condições especiais de trabalho, além de outras características específicas de cada órgão ou entidade. Parágrafo 4º. Avaliação de desempenho individual visa aferir o desempenho do servidor no exercício das atribuições do cargo ou função, com foco na contribuição individual para o alcance dos objetivos organizacionais. Artigo 3º. Ato do Poder Executivo. Ato do Poder Executivo disporá sobre os critérios gerais a serem observados para a realização das avaliações e do pagamento da gratificação, inclusive na hipótese de ocupação de cargos e funções de confiança. Parágrafo único. Os critérios e procedimentos específicos de atribuição da GEDATA serão estabelecidos em ato dos titulares dos órgãos e das entidades da administração pública federal. Artigo 5º. A GEDATA integrará os proventos da aposentadoria e as pensões, de acordo com 1. A média dos valores recebidos nos últimos 60 meses, ou 2. O valor correspondente a 10 pontos, quando percebida por período inferior a 60 meses. Parágrafo único. As aposentadorias e pensões existentes quando da publicação desta lei, aplica-se o disposto no inciso 2 deste artigo, vale dizer, 10 pontos. A Lei 10.971 de 2004 alterou de 10 para 30 pontos o valor previsto no inciso 2 do artigo 5º da Lei 10.404, como visto, seria aplicável aos já aposentados quando da criação da vantagem. Da leitura dos dispositivos legais, percebe-se claramente que se trata de uma gratificação paga em razão do efetivo exercício do cargo e variável conforme critérios de avaliação da instituição e do servidor. Mas essas características não alcançam a totalidade da GEDATA. Pelo só fato de o servidor estar em atividade, foi-lhe garantida a percepção da vantagem no valor mínimo correspondente a 10 pontos. Artigo 2º, 2. Aos aposentados e pensionistas foi garantido inicialmente o valor correspondente a 10 pontos, o que atenderia à exigência do parágrafo 8º do artigo 40 da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 20 de 98, uma vez que, razoável ou não, o dispositivo constitucional obriga a administração pública a estender aos servidores inativos apenas a parcela deferida aos servidores ativos pelo só fato de se encontrarem em atividade. O acórdão recorrido, ao fazer incidir o enunciado 16 da súmula da turma recursal, estende aos inativos uma pontuação mínima que não condiz com o mínimo garantido aos servidores em atividade, nem com a prevista na Lei 10.404 para os aposentados, baseando-se em disposição legal que abrange apenas os servidores cedidos ou postos à disposição de outras entidades federativas, conforme o artigo 7º da mesma lei inicial, 10.404. Esses não há avaliação. Não. Para tanto, fundou-se unicamente no que taxa de falta de razoabilidade do legislador. No entanto, sendo a gratificação como é de natureza pro labore faciendo, é óbvio que aos inativos somente será devida a parcela fixa garantida a todos, porquanto o demais depende de avaliação dos servidores em atividade, que, além disso, não tem garantias do quanto lhe será permitido levar para a inatividade. Depende do quanto, do número de meses em que receberão. Ocorre que o mínimo garantido aos servidores em atividade foi maior durante um curto período. Dispôs o artigo 6º da Lei 10.404. Artigo 6º. Até 31 de maio de 2002, e até que sejam editados os atos referidos no artigo 3º, regulamentação dos critérios, a GEDATA será paga aos servidores ocupantes de cargos efetivos ou cargos em funções comissionadas e de confiança que a ela fazem jus, nos valores correspondentes a 37,5 pontos por servidor. A Lei 10.404 entrou em vigor no dia 1º de fevereiro de 2002
E o regulamento da GEDATA foi baixado pelo decreto 4.247, de 22 de maio de 2002. Mesmo em se tratando de pontuação para o período de transição, os servidores inativos também a ele fazem jus, uma vez que garantido a todos os servidores em atividade. Por fim, pelos mesmos motivos, não poderia o acórdão recorrido estender aos inativos a alteração introduzida pelo artigo 1º da Lei 10.971, resultante da conversão da medida provisória 198, uma vez que o fez com fundamento no princípio da razoabilidade e não com fundamento no artigo 40, parágrafo 8º da Constituição, mesmo porque, quando a edição da referida provisória, já estava em vigor a Emenda Constitucional 41 de 2003, que eliminou do texto constitucional a garantia de paridade entre vencimentos e proventos. E assim, naquela primeira assentada, conhecido o recurso extraordinário e dele parcial provimento, para que a GEDATA seja deferida aos inativos no valor correspondente a 37,5% pontos, no período de fevereiro a maio de 2002, e nos termos do artigo 5º, parágrafo único da Lei 10.404, para o período posterior a maio. Esse foi o meu voto inicial. Iniciado o julgamento na sessão de 9 de maio de 2006, votei, no sentido da natureza mista da gratificação, em parte genérica e em parte pro labora faciendo, para reformar o acórdão recorrido, a fim de que fossem estendidos aos inativos, nos valores correspondentes a 37,5 pontos no período de fevereiro a maio, e nos termos do artigo 5º, parágrafo único da Lei 10.404, quer dizer, aquela 10%, para o período posterior a maio. O ilustre advogado das recorridas suscitou da tribuna questão relevante acerca da regra de transição do regime contido no artigo previdenciário, contido no artigo 7º da Emenda Constitucional 41 de 2003, que, dada a redação do artigo 1º da Lei 10.971, de 2004, garantiria aos inativos a percepção da GEDATA em pontuação maior. Indiquei adiamento do julgamento, que agora retomo. Afirmei meu voto que o acórdão recorrido não poderia ter estendido aos inativos a alteração introduzida pelo artigo 1º da Lei 10.971, com fundamento no princípio da razoabilidade ou no artigo 40, parágrafo 8º da Constituição, porquanto este já não continha a garantia de paridade entre vencimentos e proventos. No entanto, o artigo 7º da Emenda Constitucional 41 de 2003 determinou que, verbis, os proventos de aposentadoria dos servidores públicos titulares de cargo efetivo e as pensões dos seus dependentes pagos pela União, em fruição na data da publicação desta emenda, serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores. As autoras são pensionistas e já recebiam o benefício na data em que a Emenda Constitucional 41 de 2003 entrou em vigor. Resta saber se a disciplina instituída pela Lei 10.971 de 2004 para a GEDATA permite a sua extensão em pontuação maior. Dispõe o artigo 1º da Lei 10.971, resultante da conversão da medida provisória 198 de 2004. Artigo 1º. Até que seja instituída nova disciplina para aferição de avaliação de desempenho individual e institucional e concluído os efeitos do último ciclo de avaliação, a GEDATA, instituída pela Lei 10.404, será paga no valor correspondente a 60 pontos aos servidores ativos alcançados pelo artigo 1º da mesma lei, inclusive os investidos em funções comissionadas técnicas, FCT, e funções gratificadas, e os ocupantes de cargo em comissão, respeitados os níveis do cargo efetivo e os respectivos valores unitários do ponto fixados no anexo 1 desta lei. Portanto,
A GEDATA se transformou numa gratificação geral em sua totalidade, razão pela qual deve ser estendida às autoras desde o momento em que os servidores ativos passaram a recebê-la, sem a necessidade de qualquer avaliação de desempenho. Com essas considerações complementares, retifico o meu voto para conhecer do recurso, que é da União, e dar-lhe parcial provimento, para que a GEDATA seja deferida aos inativos nos valores correspondentes a 37,5 pontos, no período de fevereiro a maio de 2002. E nos termos do artigo 5º, parágrafo único da Lei 10.404, para o período de junho de 2002 até a chamada conclusão dos efeitos do último ciclo de avaliação, a que se refere o artigo 1º da medida provisória 191 de 2004, a partir da qual medida provisória passa a ser de 60 pontos. É o meu voto. Nunca mais quero ouvir falar em GEDATA. Ministro Gilmar Mendes, Vossa Excelência tem o outro feito, que agita a mesma matéria. Talvez, ministro Ricardo Lewandowski, se Vossa Excelência não se opuser, fosse o caso de nós ouvirmos o ministro Gilmar. Pedir vista? Vossa Não, Excelência eu vai não me pedir vista? oponho. Vossa Excelência vai pedir vista? Não, eu vou. É Ele porque eu tem trouxe um voto. processo idêntico. São dois processos idênticos. em Eu estou julgamento. bem esclarecido, senhor presidente. da primeira turma. Então, eu colho o voto do ministro Ricardo A Lewandowski. segunda turma tinha enviado. Eixo do ministro Gilmar Mendes. Senhor presidente, eu só queria fazer só uma pergunta, só para me orientar, independente, eu não vou Sim, preferir, sim. não, só para me orientar. Vossa Excelência está concedendo a GEDATA, a partir da nova lei, num valor unitário de 60%. 60. Sim, mas a pergunta é se isto foi previsto na sentença, porque nós estamos diante de um caso de recurso da União. A sentença deu 60% o período todo. Ah, deu o período todo. Então, Por isso então que tá. eu estou Não, dando estou de parcial acordo, então provimento. estou esclarecido. Porque não é todo o tempo que eu reconheço esse Estou direito. esclarecido, então estou esclarecido. Ministro Ricardo Lewandowski. Senhor presidente, eu estou inteiramente de acordo, creio que entendi bem o voto de Sua Excelência. Sua Excelência divide realmente a percepção dessa gratificação em três momentos. Um primeiro momento em que ela é paga de acordo com o artigo 6º da Lei 10.404. Aquela transição. Exatamente. Num segundo momento, paga-se o valor correspondente a 10 pontos, que está estabelecido no artigo 5º. Após a emenda constitucional 41, Vossa Excelência aplica o artigo 1º da Lei 10.971, que são exatamente os 60 pontos Aboliu. que acaba dando uma Aboliu o generalidade. sistema de avaliação Exatamente. e concedeu a todo mundo. Não é mais Na uma base de gratificação 60%, pro labore então é uma faciendo, gratificação mas é uma gratificação genérica e, portanto, deve E ser nos aplicada. termos do artigo, da regra de transição da emenda constitucional 41, Isto. deveria ser estendida a inativos e Perfeito. pensionistas. Esse é o meu voto. Acompanho Acompanhando integralmente. o relator. Ministro Eros Grau. Ministro Joaquim Barbosa. Não está. Ministro Carlos Brito. Senhora presidente, eu vou acompanhar o relator, que deixou para mim muito claro, eu espero não estar interpretando errado o pensamento de Vossa Excelência, que a regra da paridade remuneratória entre aposentados e servidores da atividade, estampada no parágrafo 8º do artigo 37, não infirma esse tipo de gratificação de desempenho, porque a gratificação de desempenho impede a própria estratificação da carreira. Ou seja, ela caminha na direção do que poderíamos chamar, atento ao espírito da Constituição, de profissionalização do servidor público. É uma gratificação que opera, ou que, se não concretiza, pelo menos, aliás, ela densifica o princípio da eficiência administrativa. Não pode haver administração eficiente sem servidores profissionalizados, estimulados,
bem remunerados. Porém, Sua Excelência demonstrou que a um determinado momento, ou em 2 momentos, essa gratificação de desempenho perdeu o seu caráter pro labore faciendo e de desempenho só tinha, na verdade, o nome, e passou a ser uma gratificação absolutamente genérica, paga pelo exclusivo fato, paga ao servidor pelo exclusivo fato do exercício no cargo. Nessa medida, é imperativamente extensível aos servidores para aí sim homenagear o parágrafo 8º do artigo 40. Então, ministro pertence, Vossa Excelência conhece parcialmente do recurso, conhece do recurso para lidar Não concedo 60% por todo o tempo. parcial provimento. O acórdão da turma recursal tinha deferido, baseando em que esse era o percentual garantido aos servidores cedidos a outras unidades da federação. E o título do Mal ou recebimento... bem, se deu uma gratificação a esses servidores O cedidos. percentual era de 50%. Né? 50%. É para essa Eu não fase. tenho aqui o texto do artigo 7º. E o título jurídico, 7º da lei. o título da lei jurídico inicial. para tal percepção era apenas a cessão do servidor, Sim, ou seja, o puro exercício do cargo. Ou seja, E aí a gratificação perde a sua característica de pro labore faciendo e, nessa medida, tem que ser estendida mesmo aos aposentados e pensionistas. Eu acompanho o voto de Vossa Excelência, de Sua Excelência. Ministro Gilmar Mendes. Ministro Peluso. Perdão, ministro Peluso. Senhor presidente, eu também acompanho o eminente relator, que, a meu ver, com devido respeito, se entendi mal, mas Vossa Excelência concedeu, durante o primeiro momento, sob regência das 2 leis, aquilo que era vantagem mínima e que, portanto, independia de qualquer avaliação. Era o caráter genérico restrito, isto é, a gratificação tinha, durante os 2 primeiros de maio, fevereiro e março de 2002, e depois nos termos do artigo 5º, parágrafo único, ela tinha um mínimo assegurado que independia de qualquer avaliação de desempenho e, portanto, isso era devido por força do caráter geral dessa parcela. E a partir do segundo momento, em que ela perdeu totalmente o caráter de gratificação de desempenho, é devida aos inativos e já está assegurado pela sentença, de modo que eu estou de pleno acordo com o provimento parcial. Ministro Gilmar. Eu também, senhor presidente, eu vou até trazer depois um caso que tem uma peculiaridade, porque, neste caso, se limitou o juizado especial, a turma do juizado especial, a conceder a vantagem no patamar de 50%, mas eu também tinha chegado à solução idêntica àquela preconizada pelo ministro Sepúlveda Pertence. É um caso interessante porque, não fosse essa construção feita, na verdade, nós criaríamos a possibilidade de o legislador fraudar essa chamada regra da persecução, essa regra da equiparação entre os proventos, a paridade, porque formalmente concede-se 10%, mas aos inativos efetivamente concedeu-se, pelo menos nesse período, que vai de fevereiro a maio, 37,5%, de modo que eu também acompanho Sua Excelência nesse sentido. E em relação à mudança posterior, que não é objeto dessa minha discussão, também o faço, porque aí não há distinção entre ativos e inativos, não há sequer avaliação de servidores. Ministro Marco Aurélio. Presidente, encontro dificuldades em conhecer do recurso, porque, para deslindar o conflito de interesses, indispensável é analisar a legislação regedora da matéria. Estava aqui a procurar, mesmo no processo, o artigo que versa a percentagem devida aos cedidos e colocados à disposição, quando não se tem a avaliação do servidor. Isso sem considerar que a própria Lei 10.404 de 2002 trouxe um preceito, que seria um preceito transitório, afastando essa avaliação, né, em um certo período e cogitando dos 50 pontos que não tenho como definir em termos de percentagem da remuneração do servidor, o que equivalem os 50 pontos.
considerado que percebido pelo servidor. Agora, a minha dificuldade, sim, a minha dificuldade é muito grande por isso, né? Porque, na verdade, nós teríamos que, para chegar à conclusão a que chegou, tanto que Sua Excelência o relator transcreve no voto vários dispositivos da lei, né? Nós teríamos que examinar. Eu creio que isso é fatal para dar aplicação à regra de paridade, vencimentos e proventos. É impossível, e isso temos feito numerosas vezes, Sim. analisando a legislação, para saber se se trata de uma gratificação individualizada, conforme critérios de desempenho, ou se trata, na verdade, de um disfarce de uma gratificação geral que se pretenda deferir apenas aos servidores em atividade. E se vocês me permitem... E nós sabemos que foi uma prática constante, né? Sim. Cogitar-se aí da atividade do servidor para se deferir uma melhoria e não haver essa extensão aqui acabou aos sendo um tiro no inativos, pé. driblando-se. Antes o parágrafo 4º do artigo 40 e depois o parágrafo 8º do artigo 40 quanto à extensão. né? E por isso que aí me nós pareceu que sabemos também que houve realmente ofensa à ocorreu, súmula né? 339. Porque, na verdade, ao mandar aplicar o dispositivo O acórdão dos servidores cedidos, e que, evidentemente, cuja extensão era impossível diretamente para os inativos, o que o acórdão fez, sob pretexto de outros princípios, foi, na verdade, o que o acórdão chama de conceder princípio. um aumento a título de equiparação. Tanto O é que o acórdão Isonomia. chama de princípio de razoabilidade, Verdade, foi isso. nada mais é aí do que o princípio genérico de isonomia, com a qual se entendeu que se devia estender aos inativos indistintamente em todos esses períodos aquela gratificação arbitrariamente posta pela lei para aqueles servidores que, cedidos a outras unidades da federação, estavam na ativa, mas não poderiam ter avaliação de desempenho. Então, o conhecimento do recurso é o artigo 40. É basicamente o artigo 40, parágrafo 8º. E Com a regra da paridade. Com a regra da paridade. com a regra de legalidade da fixação de vencimentos, que está no artigo 61 e é fundamento do recurso. Então, presidente, vencido nessa primeira parte, quanto ao conhecimento, porque entendo que a matéria é simplesmente legal, e prevalecendo o entendimento de que temos aqui um tema constitucional a ser elucidado pelo Supremo, né, eu passo a votar quanto ao fundo. E aí considero o que está na sentença quanto à norma do artigo 7º da Lei 10.404/2002, que, de forma linear, né, e a base da decisão na sentença foi essa, de forma linear, sem que houvesse necessidade de perquirir a produtividade do servidor, né, cogitou de um percentual ou uma pontuação igual a 50, né, para ter-se calculada a gratificação. E me sensibiliza também a circunstância de a própria lei haver como que cogitado de um segmento dos servidores, aqueles cedidos e colocados à disposição, que não teriam essa mesma avaliação e que fariam jus, ou teriam jus, né, já que não se faz o direito, né, teriam jus, né, a 50%. Eu peço vênia ao relator, né, para apenas prover parcialmente considerado fator temporal. Reconheço o direito à percentagem de 60%, nisso, inclusive, a decisão da turma recursal não é muito clara, né, mas reconheço inicialmente o direito, como fez o juízo, aos 50 pontos. E, a partir em si da medida provisória 198, de 15 de julho, né, eu proclamo que há o direito aos 60 pontos.
é como voto. O Né? provimento de Vossa Excelência é em maior extensão. Maior que extensão. o- Não, que não, o- é menor extensão, parcial. porque o recurso é da União. Não, mas eu creio que é maior extensão, ministro. Menor extensão. Em menor, Mais em menor. favorável a- É mais favorável, porque eu mantenho o que é reconhecido, na sentença, né? E quanto ao pronunciamento da turma recursal, né? Ao pronunciamento relativo aos 60 pontos, né? Eu fixo como termo inicial desse direito a data em que entrou em vigor a medida provisória 198, ou seja, 15 de julho de 2004. Bem, também eu já apreciei ainda na primeira turma matéria semelhante. Naquela ocasião, isso foi apreciado e na esteira do que era, então, a praxe da Corte, não foi conhecido tratava-se de uma decisão monocrática minha, que depois, em agravo regimental, foi confirmada e não se admitiu o recurso extraordinário, exatamente pelas razões trazidas pelo ministro Marco Aurélio, entendendo-se que agitava-se matéria meramente infraconstitucional. Eu, no entanto, curvo-me à maioria e conheço do recurso para dar-lhe parcial provimento nos termos do voto do ministro Sepúlveda Pertence. Proclamo o resultado. O tribunal, por maioria, conheceu do recurso vencido o ministro Marco Aurélio, que o não conhecia. E, por unanimidade, deu-lhe parcial provimento, sendo a extensão do voto do ministro Marco Aurélio menor do que a alcançada pelo voto condutor do ministro Sepúlveda Pertence. Nos gabinetes, muitos processos sobrestados. Nós vamos liquidar, né, considerada a O ministro orientação. Gilmar Mendes tem um tema semelhante, que é o recurso extraordinário 476.390, recorrente também à União, recorrido Edmilson Aires e outro. Também processo afetado ao plenário, dessa vez pela segunda turma. Com a palavra o relator. Senhor presidente, na verdade, neste caso, a questão cingiu a esta primeira parte da discussão trazida pelo ministro Sepúlveda Pertence. Diz a ementa da decisão da turma do Juizado Especial. Revela-se justa a aplicação da regra de transição prevista no artigo 7º da Lei 10.404 de 2002 para o cálculo da G-data, ao menos por hora, a situação da parte autora, sobretudo em face da falta de razoabilidade do legislador ao determinar aos aposentados o recebimento da referida gratificação na pontuação mínima, ao artigo 5º, inciso 2, sem que se possa oferir sua produtividade, bem como pelo afastamento da situação individual, que, aliás, não chegou a ser medida, até porque a vantagem não existia quando trabalhava o aposentado. Então, eu fiz também considerações sobre esses aspectos e estou também dando parcial. Ministro Gilmar, a pedido de sustentação oral, Mas eu Vossa acho Excelência que a disse que matéria- tinha uma peculiaridade esse caso? A peculiaridade é tão somente... A questão se limita apenas... A doutora, somente a a esta... advogada-geral essa parte, adjunta, né? A primeira parte. Só a primeira parte da discussão trazida pelo ministro Pois não. Sepúlveda Pertence. Então, eu também notei que aqui poderia haver um abuso do poder legislativo, uma vez que se fixou aquele percentual de 10 pontos percentuais para ativos e inativos. Todavia, nesse período que medeia entre fevereiro e maio, né, até que viesse a regulamentação, né, assentou-se esse percentual de 37,5% para os ativos, né, os servidores ativos. Então, eu também estou dando parcial provimento ao recurso nesses termos. simplificadamente, eu indago aos colegas se a situação é a mesma É a do... mesma, eu não conheço do recurso no primeiro passo, e no passo seguinte eu desprovejo. Vossa Excelência nega provimento total? Aqui o recurso é da União, né? E como eu mantenho os 50 pontos, né, eu nego o provimento. Pois não. Quer dizer, neste caso, eu estou assegurando a 37,5% nesse período e, posteriormente, retornamos a 10 pontos percentuais. Pois não. Vossa Excelência não tem o período da medida provisória. Eu não tenho o período da medida provisória neste caso.
O meu é 476-279. Proclamo, portanto, o resultado. O tribunal, por maioria, vencido o ministro Marco Aurélio, conheceu do recurso e também, por maioria, deu-lhe parcial provimento nos termos do voto do relator, vencido o ministro Marco Aurélio, que lhe negava provimento. Agora eu vou trazer esse aqui. Senhores ministros, eu gostaria de trazer a julgamento o agravo regimental na reclamação 5.082 do Distrito Federal, de minha relatoria. Agravante Associação Comunitária de Vicente Pires, agravado Distrito Federal. Cuida-se de agravo regimental com pedido de liminar interposto pela Associação Comunitária de Vicente Pires, da decisão que negou seguimento à reclamação ajuizada pela agravante contra ato do Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que, com fundamento no artigo 219 de seu regimento interno, conheceu e deu provimento a agravo regimental interposto pelo Distrito Federal da decisão que deferira liminar nos autos do mandado de segurança número tal, impetrado perante aquela Corte de Justiça Distrital. Sustenta a agravante em síntese: a existência de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de não ser cabível agravo regimental contra a decisão de relator que concede ou indefere liminar em mandado de segurança, súmula nossa, número 622. Segundo, superação da jurisprudência utilizada na decisão, ora agravada, ante o fato de que os precedentes nela citados foram julgados anteriormente à edição da súmula 622, aprovada na sessão plenária de 24 de setembro de 2003. Terceiro, a ocorrência de usurpação da competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal para, aspas, decidir sobre a cessação, sobre a cassação de segurança em caso de concessão de liminar em mandado de segurança, em se tratando de matéria estritamente de índole constitucional, fecha aspas. Quarto, o cabimento de suspensão de segurança, não de agravo regimental, da decisão que concedeu a liminar. Assim, não poderia o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, em agravo regimental, cassar liminar deferida pelo relator da causa. Quinto, a existência de fundamento constitucional na decisão liminar em mandado de segurança, no caso, direito de moradia, inviolabilidade domiciliar, artigos 5º, 11 e artigo 6º da Constituição, que determinou à administração que se abstivesse de praticar qualquer ato de demolição ou invasão das residências situadas em Vicente Pires. E sexto, a inexistência de devido processo legal a autorizar qualquer ato contra os asilos dos associados da hora agravante. Este é o relatório. O voto é o seguinte: a decisão hora agravada, proferida pelo eminente ministro Gilmar Mendes, no exercício da presidência desta Corte, tem o seguinte teor, aspas, a Constituição da República, no seu artigo 102, primeiro L, é clara ao dispor que compete a esta Corte processar e julgar originariamente a reclamação para preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões, hipóteses a que não se subsume o presente caso. É que o plenário desta Casa, ao julgar a reclamação 1616, relator ministro Marco Aurélio, julgou improcedente pedido semelhante em acórdão que porta a seguinte ementa: mandado de segurança liminar natureza recurso adequação, o ato mediante o qual é deferido ou não liminar em mandado de segurança enquadra-se na espécie de decisão interlocutória, sendo atacável no campo recursal. O conhecimento e provimento de agravo longe fica de usurpar a competência do Supremo Tribunal Federal considerada a suspensão de segurança. Fecha aspas. Continua o ministro Gilmar. Quanto à matéria em questão, assim se manifestou o relator, ministro Marco Aurélio Verbes. Está-se diante de situação concernente à própria tramitação do mandado de segurança, razão pela qual não há de se cogitar da prática de suspensão de liminar em processo a versar sobre matéria constitucional pelo presidente da Corte de origem. O ato previsto no artigo 7º da Lei 1533, de 31 de dezembro de 1951, tem carga decisória, revelando-se de natureza interlocutória e precário e efêmero, podendo ser revisto a qualquer momento pelo relator e, com maior razão, pelo colegiado ante recurso interposto a que se encontra integrado. Aplicável à hipótese por não haver incompatibilidade ao disposto no artigo 522 do Código de Processo Civil.
É de frisar que a jurisprudência existente na Corte de que incabível é o agravo contra o deferimento ou indeferimento de liminar e mandado de segurança, entendimento em relação ao qual guardo reservas, dizia o ministro Marco Aurélio, formou-se pelo fato de aplicar-se à espécie não o Código de Processo Civil, mas o regimento interno, isto tendo em conta os preceitos neste incertos, que datam de Constituição pretérita, viabilizadora da normatização pelo Supremo Tribunal Federal, de ações e processos submetidos à própria competência. Não se mostra razoável concluir-se pela intangibilidade do ato do relator no âmbito da própria Corte, de modo a afastar, assim, o sistema recursal. A Lei Orgânica da Magistratura, ao prever a competência privativa dos tribunais para julgar originariamente os mandados de segurança, encerra a atuação também em incidentes como é o ligado à concessão ou não de medida cauteladora. Logo, o ato monocrático em processo de competência do colegiado fica sujeito ao crivo deste último, que tanto pode se dar em julgamento definitivo da impetração, como por força de agravo protocolado contra a decisão interlocutória. Fora isso, é reconhecer-se poder maior ao relator, e é ele competente para deferir ou indeferir a liminar e ainda para reconsiderar o ato ligado a esta última, expungindo-se, no entanto, o crivo do colegiado. Isso não se coaduna com a organicidade do direito, valendo notar, mais uma vez, que a situação é diversa da retratada quando o mandado de segurança é da competência do Supremo Tribunal Federal. Fecha aspas. Ainda volta a palavra do ministro Gilmar. No julgamento da reclamação 1616, proferi voto vista, em que acompanhei o eminente relator, ministro Marco Aurélio, consignando: a jurisprudência predominante desta colenda à Corte é no sentido que o instrumento adequado para suspender a eficácia da decisão concessiva da cautela é a suspensão de segurança nos termos do artigo 4º da Lei 4.348, em combinação com o artigo 25 da Lei 8.038, que prevê a suspensão da cautelar anteriormente concedida para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. No entanto, fundamentos outros, que não os previstos no artigo 4º da Lei nº 4.348 e no artigo 25 da Lei 8.038, podem ensejar a suspensão da decisão concessiva da liminar e mandado de segurança. Podem ser jurídicos e não necessariamente políticos, até porque os pressupostos elencados nos diplomas legais retromencionados não guardam qualquer relação com os pressupostos do artigo 7º, inciso 2º, da Lei 1533, os quais incumbe ao juiz verificar se estão presentes ou não para apreciar o pedido cautelar. Se o colegiado é o órgão naturalmente competente para apreciação do pedido cautelar, não vejo razão para que seja impedido de rever a decisão monocrática do relator, que age em nome do próprio tribunal. Essa era a manifestação do ministro Gilmar naquele caso, e ele volta ainda na sua decisão. No caso em tela, o próprio regimento interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios prevê expressamente em seu artigo 219 o cabimento de agravo regimental de decisão proferida por relator. No Tribunal Superior Eleitoral, quando do julgamento mandado de segurança número 1491, relator ministro Sepúlveda pertence, o eminente ministro Carlos Veloso já se manifestava no sentido de que podem e devem os tribunais instituírem seus regimentos internos o agravo regimental da decisão do relator que defere ou indefere o pedido de liminar. Posteriormente, ao julgar a reclamação 1470, o eminente ministro Carlos Veloso reiterou esse entendimento e refere à manifestação do ministro Veloso. No mesmo sentido, as decisões proferidas nas reclamações 1597 e 1705, relator Carlos Veloso. Assim, não há que falar em usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. Até aqui a decisão. Entendo eu, senhores ministros, que a decisão agravada não merece reforma, antes deve ser mantida por seus próprios fundamentos. É que a súmula Supremo Tribunal Federal 622 resultou de precedentes desta Corte, no sentido de que não cabe agravo regimental de decisão de relator no Supremo Tribunal Federal que defere ou indefere medida liminar em mandado de segurança. Essa circunstância, todavia, não impede que os outros tribunais pátrios adotem entendimento diverso. Este plenário, recentemente, ao julgar a reclamação 3.979, de que foi relator o ministro Gilmar Mendes, decidiu que não há vinculação ou subordinação por parte do Superior Tribunal de Justiça às súmulas nossas, número 634 e 635,
tendo em vista a sua natureza eminentemente processual. É dizer, o artigo 103-A, parágrafo 3º da Carta Magna, tem aplicação exclusiva às súmulas vinculantes, que possuem natureza constitucional específica e completamente distinta da súmula 622, de cunho eminentemente processual, que não vincula nem subordina os demais órgãos judiciários, como é o caso do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Assevere-se ainda que o mandado de segurança em apreço foi impetrado no tribunal contra atos imputados ao governador do Distrito Federal, ao secretário de Segurança Pública e ao secretário do Sistema Integrado de Vigilância, Preservação e Conservação de Mananciais, por ser aquela corte competente para o seu julgamento. Além disso, este plenário, posteriormente à edição da súmula 622, julgou a reclamação número 976, de que foi relator o ministro Marco Aurélio, oportunidade em que manteve o entendimento firmado no julgamento da já referida reclamação 1616. Concluo, portanto, o meu voto, consignando expressamente que não houve, no presente caso, usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal e, por isso, nego o provimento ao agravo. Ministro Lewandowski. De acordo. Ministro Eros Grau. Ministro Carlos Brito. Ministro César Peluso. Ministro Gilmar. Ministro Marco Aurélio. Ministro Sepúlveda Pertence. De acordo. O tribunal, à unanimidade, nos termos do voto da relatora, negou o provimento ao agravo. Quer encerrar? Bem, cumprida parcialmente a nossa pauta de hoje, mas, dado o adiantado da hora, declaro encerrada a sessão. Eu queria julgar...